Fala meus amigos e minhas amigas, firme na rocha? Pessoal, Tainan do canal ASF do Goiás com mais um tema, mais um vídeo muito importante e muito bacana para todos vocês. Hoje o tema é flores que são tóxicas para abelhas sem ferrão, do qual você aí não deve plantar de forma alguma aí próximo do teu meliponário, seja na zona rural ou dentro da cidade. Pessoal, essas plantas totalmente tóxicas às abelhas, vocês não devem plantar de forma alguma aí na sua casa, na sua fazenda, na sua chácara, porque são plantas que matam abelhas, pessoal. Uma delas é o ninho indiano. O ninho indiano, ele é uma planta que foi introduzida no Brasil, ela veio de fora, não é nativa aqui do Brasil, tá? Do qual o pessoal usa ali no Nordeste para espantar mosquitos da dengue e também para dar uma sombra ali bacana para a pessoa no finalzinho da tarde ficar ali debaixo daquela sombra ali, certo? Só que nisso as flores que essa planta dão pólen. As abelhas vão lá coletar em período de escassez, quando elas não encontram fonte de alimento, e ela vê como último recurso o ninho indiano, ela vai lá coletar pólen daquela planta. Elas levam para a colmeia, elas misturam com o mel para fazer o alimento larval, introduz ali dentro da célula já com o ovo que a rainha já botou, e com isso o que acontece? Aquele alimento larval que foi colocado pelas próprias abelhas, aquele ovinho que a rainha botou, ele vai precisar consumir aquele alimento larval para se desenvolver, porque se ele não comer ele vai morrer. Então ele acaba comendo, mas na hora que ele come e chega ali na parte do estômago do ovinho ali, totalmente aquela cria, aquele ovo, ele vai se perder, vai apodrecer, vai ficar preto e vai dar um mau cheiro danado ali na parte interna da colmeia. Então ninho indiano, pessoal, não pode ter de forma alguma, seja você aí que é apicultor ou meliponicultor, não pode ter de forma alguma. Tem que evitar de ter essa planta aí, porque é uma planta que quando está em período de escassez, as abelhas não encontram dentro ali da mata, ou às vezes você tem um meliponário dentro da cidade e você não alimenta ela de uma forma certa, adequada, aquela abelha ela vai ter que recorrer ao pólen do ninho indiano. Mas o que acontece? Vai matando aquelas crias novas e o enxame vai enfraquecendo, porque as crias novas que eram para ficar nascentes e dar origem a novas abelhas para repor as velhas que já morreram, como as crianças vão apodrecendo, não vai tendo a abelha para repor as velhas, abelhas novas, para repor as velhas, o enxame vai enfraquecendo, chega uma hora que não tem mais nada, você perde a colmeia por ter colocado o seu meliponário, as suas abelhas ali num local que é totalmente ruim e do qual você pode perder abelhas. Então toma muito cuidado de não plantar de forma alguma o ninho indiano, seja até mesmo para colocar ali para dar uma sombrinha ali na calçada ou no fundo do quintal. Então você que está pensando em criar abelha, não bota isso aí de forma alguma. Pessoal, o que vocês têm que fazer para evitar das abelhas irem nessa planta? É vocês aplicar alimentação de xarope e bombom de pólen e fornecer cera. O período de floração do ninho indiano, ele não vai ficar florescendo o ano todo. É cerca de 1 a 2 vezes por ano que ele vai florescer. Geralmente é em período de escassez, em período de chuva, que acaba ocorrendo a florada desse ninho indiano. Então o que acontece? Aplica alimentação para suas abelhas, que as abelhas não vai recorrer ao ninho indiano. Muito difícil delas irem se vocês estarem alimentando. Se vocês não alimentar, se elas não estão encontrando na natureza, ela vai recorrer ao pólen do ninho indiano, entendeu? Então toma cuidado, presta muita atenção para fazer aí o manejo com as suas colmeias de uma forma certa e adequada. Uma outra planta que ela é nativa aqui do Cerrado brasileiro é o barbatimão. Barbatimão, pessoal,
dá uns pendãozinhos, do qual aqueles pendãozinhos dá pólen. Pólen também, assim como o ninho indiano. Só que o pólen que dá também é tóxico, é da mesma forma do ninho indiano. As abelhas misturam o mel com o pólen do barbatimão, bota ali o alimento larval ali dentro de cada célula, o ovinho que a rainha botou, consome aquilo ali e apodrece, morre. Então, barbatimão, ele dá um pólen tóxico, do qual você aí tem que tomar cuidado e aplicar alimentação sempre que for necessário em período de escassez, tá bom? Que geralmente é no período de chuva, tá? Então toma muito cuidado, presta muita atenção com relação às alimentações nas suas colmeias para evitar que as abelhas vá nessa planta que dá o pólen tóxico. Barbatimão, ele é nativo aqui do Brasil, tá? Ele é nativo do Cerrado brasileiro, ok? E por último, pessoal, Espatódia. Espatódia, ela foi introduzida no Brasil, assim como no indiano. Ela veio de fora, ela não é nativa aqui, tá, pessoal, do Brasil. Ela veio de fora, do qual pesquisas confirmam que ela dá néctar, só que o néctar que ela dá é tóxico para as abelhas. As abelhas conseguem acessar esse néctar, mas na hora que ela pega aquele alimento, ela morre lá dentro da flor. Ela não consegue nem voltar para a colmeia para depositar o alimento que ela coletou na espatódia dentro dos potes. Então, a espatódia, ela é uma planta, uma árvore bem grande que dá umas folhagens bem verdes, só que do qual as flores que elas dão são meio avermelhadas com laranja. Então é uma planta tóxica sim também para as abelhas. Então, espatódia, ninho indiano, barbatimão são plantas que dão flores e são prejudiciais para suas colmeias de abelhas sem ferrão, assim como também para a abelha apis. O que você pode fazer para evitar que as abelhas recorram a essa fonte de alimento que é prejudicial para elas? Alimentar as abelhas, cuidar delas, aplicar alimentação de xarope, bombom de pólen e cera mista. Isso é essencial, isso vocês têm que colocar de uma forma ou de outra, até mesmo para manter postura da rainha, para a rainha não parar a postura, para o enxame ficar forte, legal, bonito e você não tem problemas. Então, sempre que for necessário em período de escassez, alimente as suas abelhas, para evitar que elas não recorram a essa fonte de alimento que é prejudicial para elas. Já vi muitos meliponicultores dizer que viu larvas de abelhas, as abelhas levando para fora, né, larvas de cria, meia preta ou meia esbranquiçada com um pouquinho de preto na ponta ou no final, que são larvas que já foram intoxicadas pelos pólens tóxicos para elas, do qual muitas vezes por falta de alimentação da parte do meliponicultor em período de escassez, as abelhas acabam recorrendo. Então, se você está vendo as abelhas jogar larvas de cria para fora, é um sinal que elas estão visitando a florada com pólen tóxico. E isso é um processo de higienização que normalmente elas têm para fazer a limpeza. Então, se uma cria ela apodreceu ou estragou, como geralmente acontece com o pólen tóxico, elas fazem o processo de limpeza e joga para fora. Ela não deixa aquilo ali. Então, ela sempre vai fazer a limpeza. Mas com isso o enxame vai enfraquecendo. Então o meliponicultor ele tem que prestar atenção e alimentar as abelhas em período de escassez, período de chuva, tá? Então faz esse manejo nas suas colmeias, de verificar se as abelhas estão precisando de alimentação ou não, se está precisando de algum reforço de disco ou campeira, para você não perder a colmeia. É muito importante o meliponicultor ele ter essa atenção para não perder colmeias. Muitas vezes os meliponicultores acabam perdendo enxames por falta de manejo. Falta de manejo é o que mais mata enxame. E tem muitos que acabam sofrendo
Já falei com muitos meliponicultores iniciantes e até mesmo mais velhos na área, do qual perdeu enxames, e quando eu fui perguntar se estava alimentando ou não, disseram que não estava alimentando, que deixava ela lá por conta delas mesmas se virar e procurar alimento. Não é assim que funciona, pessoal. Tem que cuidar das abelhas. Não é só botar dentro de uma caixinha e deixar elas se virar. Já falei aqui no meu canal, em muitos vídeos, que não é assim que funciona. Dentro de um tronco é uma coisa. Agora, dentro de uma caixa racional, aí já é outros 500, pessoal. Então tem que cuidar, tem que dar manejo, tem que fazer revisão, porque é na revisão que você vai verificar se o enxame está precisando de um reforço de cria, de um reforço de operária, ou de um reforço de alimentação, ou de cera mista. Vou dar aqui algumas dicas para vocês aí, para vocês também evitar de perder as abelhas, para que as abelhas não vão em floradas que são tóxicas para as abelhas. O que você pode plantar aí no seu quintal, na sua fazenda ou na sua chácara? Você aí que tem um espaço bom, bacana, ou até mesmo um espaço meio pequeno, você pode plantar flores ali, plantas que dão flores, que as abelhas possam visitar, que são chamativas para as abelhas. Uma delas é o quê? É o amor agarradinho, a Ora pronobis, tem a murta, tem a caliandra, que são plantas, que são árvores, que dão muito, mas muito néctar. E as abelhas sem ferrão, trigona, as abelhas apis também vão em cima, as abelhas melíponas vão também em cima e elas adoram, pessoal. Uma outra também é uma fonte de alimento muito bom que dá pólen, é o coqueiro. Coqueiro, tem também o açaí, tá? Aqueles cachos de açaí que acaba dando ali, dá um pólen danado, assim como o coqueiro, e as abelhas fervem em cima, pessoal. Também tem uma outra também, que é a gueroba. Gueroba, ela dá uns cachosão grande e dá pólen também, é muito excelente para abelha sem ferrão, assim como para abelha apis também, tá? Então tem plantas que são muito boas, que dá para você plantar em casa e serve como fonte de alimento para suas abelhas. Então procure plantar, que também vai auxiliar e vai evitar das suas abelhas recorrerem a essas fontes de alimentos que são prejudiciais para elas.